Brasil no segmento cemiterial. Nós vamos conversar com o Carlos Camargo, sócio-diretor aqui do Cemitério Vertical. Como vai, Carlos? Tudo bem, graças a Deus. Estamos falando de cemitério, é um assunto delicado. Sabemos que é o momento mais difícil que o familiar vai passar é quando perde um ente querido. Para que você não tenha transtorno e não tenha despesa, nós convidamos você a participar e adquirir o maior e melhor plano de benefícios funerários de todo o Brasil. Um local onde você vai poder guardar a memória do seu ente querido com muito respeito, dignidade, segurança, e quando falecer alguém, a família recebe um pacote de benefícios gratuitamente: translado nacional, cremação, funeral e sepultamento. E também tem um serviço humanizado aqui. Exatamente, nós temos o apoio ao enlutado, que são serviços realizados gratuitamente por psicólogos aos familiares. E para entrar em contato com o Cemitério Vertical, Carlos? Entre em contato pelo WhatsApp 9151-6163. Dispomos de uma frota que vai buscá-los e trazê-los para conhecer toda a infraestrutura e voltar para suas residências sem compromisso nenhum de compra. Então, fica o convite, é um ato de amor com a sua família. Olá, estamos com mais um programa Verdade e Expressão, diretamente dos estúdios da TV Transamérica, pelo canal 59, TV aberta, e também pelas nossas redes sociais, do Facebook, YouTube e Instagram. Também você pode acompanhar nossa entrevista pelo nosso portal, o verdadeexpressão.com.br. Participe conosco pelo site, pelas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp, o 41 99613 3677. Todos os canais de contato estão aí na tela para você nos seguir. Hoje recebo aqui Luciano Dutti, deputado federal pelo PSB e também pré-candidato a prefeito por Curitiba. Ele é formado em medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, foi deputado estadual de 2003 a 2004, vice-prefeito de Curitiba entre 2005 e 2010, prefeito de Curitiba de 2010 a 2012, médico de carreira em Curitiba entre 1988 e 2014, e foi secretário municipal de saúde entre 1998 e 2002. Seja bem-vindo, Luciano. Prazer recebê-lo aqui no programa. Obrigado, Rafael. Cumprimentar a todos que estão nos acompanhando, assistindo a gente. É uma satisfação para mim também poder estar aqui e conversar com você e com todos os nossos que estão nos assistindo. Luciano, gostaria que você falasse rapidamente um pouco da sua carreira na medicina e essa, digamos, essa ida para a política, como que aconteceu isso? Se puder falar um pouquinho para a gente. Olha, Rafael, eu me formei na PUC, né, e daí fiz uma opção de fazer pediatria. Até foi onde que mais me identifiquei. Já tinha passado pela oncologia, tinha passado pela psiquiatria, tinha passado pela cardiologia, mas quando me deparei com a pediatria, com o atendimento às crianças ali no Hospital Pequeno Príncipe, onde eu fiquei no 5º e no 6º ano de medicina, acompanhando toda a pediatria, fiz uma definição de fazer a residência em pediatria. Depois eu fui para a Itália e fiz pneumologia infantil na Itália. Quando eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar no meu consultório. Depois eu fiz concurso para a prefeitura, eu e a Marie, porque a Marie, minha esposa, também ela é médica, é pediatra também. E a gente voltou, fez concurso para a prefeitura, entramos na prefeitura. Daí acabei trabalhando em posto de saúde, lá no Trindade, foi a primeira unidade de saúde que eu trabalhei, na unidade antiga do Trindade. E depois acabei indo para a Vigilância Sanitária de Curitiba, onde implantei o serviço de Vigilância Sanitária na cidade. Depois eu fui deslocado para uma outra diretoria, que é a Diretoria de Assistência à Saúde, onde nós fizemos toda a municipalização da saúde em Curitiba, inclusive com o controle da área hospitalar e tudo mais. E isso foi evoluindo. Daí eu fui para a Secretaria de Estado da Saúde em 95,
onde assumi a diretoria-geral da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. E em 98 eu voltei para a Secretaria Municipal da Saúde, já como secretário da Saúde, que foi uma experiência muito importante na minha vida, porque nessa época eu consegui implantar programas que são, até hoje, são referências no Brasil e fora do Brasil, como é o caso do Mãe Curitibana, que nós implantamos em 99, onde não existia nenhum tipo de controle de pré-natal e de atendimento às gestantes. Fizemos o Mãe Curitibana. Quando assumi com uma epidemia de sarampo na cidade, tivemos a ousadia de fazer uma grande campanha de vacinação, com uma grande divulgação, e nunca mais teve nenhum caso de sarampo, até agora, recentemente, quando está voltando, a doença está se incluindo novamente no nosso meio, né? E veio dentro disso veio o trabalho com o agente comunitário de saúde, que não existia em Curitiba. Nós implantamos os agentes comunitários de saúde, mais de 1.200 agentes comunitários de saúde, e isso foi levando até chegar à eleição de 2002, daí, para deputado estadual. O nosso grupo da saúde decidiu que nós tínhamos que avançar para poder trazer as políticas públicas da saúde para uma discussão política também. Eu fui deputado estadual, fiquei só 2 anos como deputado, porque já compus a chapa de disputa da eleição de 2004, né, como candidato a vice-prefeito, junto com o Beto, que foi candidato a prefeito, e depois nós fomos para a reeleição, me reelegi vice-prefeito, e depois acabei completando um mandato de 2 anos como prefeito da cidade. Depois perdi a reeleição, não fui para o segundo turno por conta de 4.000 votos, e acabei me elegendo deputado federal, muito bem votado, né? Nas 2 vezes eu fui, no primeiro mandato eu fiz 150.000 votos, fui um dos mais votados do Paraná, e na segunda fiz um pouco menos de voto, mas fui o mais votado da coligação que eu fazia parte. Falando aqui um pouco, você falou da questão da vacina, do sarampo. Eu vou pegar esse link para você comentar que você tem uma preocupação muito grande com as fake news que existem sobre as vacinas. Como que é isso daí? O que você orienta? Que tipo de políticas públicas que têm que ser adotadas? Olha, eu tenho uma preocupação muito grande, porque tem hoje uma criança, porque alguém decidiu não vacinar o filho por conta de informações totalmente falsas a respeito da questão das vacinas. A vacina, nós tivemos na década de 90, final da década de 90, né, grandes campanhas de vacinação, que fez com que a gente eliminasse uma série de doenças que são preveníveis, né, através da vacina. E aumentamos muito a oferta de vacinas também no Brasil e na rede pública de saúde. Eu acho um absurdo hoje. Eu tenho um projeto de lei, por exemplo, que tramitou na Comissão de Educação, que tornava obrigatório a pessoa apresentar a carteira de vacinação do filho na hora da matrícula. E teve um deputado, que era o relator, que deu parecer contrário. Você veja que absurdo você não poder pedir uma carteira de vacina, porque se não tiver com a vacina em dia, você tem como fazer com que orientar a mãe, para a mãe ir no posto de saúde tomar vacina, ou avisar o conselho tutelar, ou avisar a unidade de saúde para fazer uma busca ativa daquela criança. Então não dá para hoje você aceitar que essas informações falsas que são espalhadas pela internet em relação às vacinas se torne uma verdade, e essa verdade acabe prejudicando milhares de pessoas e levando muitas pessoas, inclusive à morte, por não ter tomado vacina. Então, essa é uma preocupação muito grande que eu tenho trabalhado bastante nas minhas redes sociais, na Câmara Federal, para que a gente possa vencer essa história e, principalmente, que o poder público possa fazer campanhas elucidativas sobre a questão da vacinação. Porque acho que o papel do poder público hoje, tanto municipal, estadual como federal, é investir na área de prevenção, usando os melhores instrumentos que é a comunicação. Eles fazem uma boa comunicação sobre as vacinas, é fundamental para que a gente possa vencer essa questão da desinformação sobre as vacinas, que prejudica tanto, principalmente as nossas crianças. Você solicitou, inclusive, uma audiência pública a respeito na Câmara Federal. Isso daí tem possibilidade de acontecer? Acho que vai acontecer o ano que vem só. Esse ano não tem mais tempo de acontecer, mas ela é muito importante, porque os números são
Existem várias pesquisas que foram feitas e os números são assustadores de pessoas que não vacinam por informação totalmente distorcida que tem sobre a vacinação. E quais canais assim que você, quais fontes de informação que você indica para que as pessoas devem procurar para não cair nessa... Eu acho que tem que ir na unidade de saúde. Vai Vai na unidade de saúde, conversa com a enfermeira, com a equipe da unidade de saúde, que vai ter toda a orientação e vai ver que a vacina é super segura e que faz bem. Um outro assunto muito próximo disso é a questão da Comissão Especial da Cannabis Medicinal. Você é relator dessa comissão. Antes da gente discutir, eu gostaria que você explicasse, então, o que seria a cannabis, qual que é a importância dela, para que o telespectador entenda sobre o assunto. A cannabis, na verdade, a planta da cannabis, né, é conhecida também como a planta da maconha, tá certo? E a gente trata a cannabis porque trata como cannabis medicinal e não trata da questão de fumar um baseado. Tratamos da questão do uso medicinal da cannabis. Existe já há muito tempo muita pesquisa a respeito da cannabis e seus efeitos positivos em determinados tipos de doenças. Né? A cannabis, principalmente em Israel, foi o local que mais se estudou cannabis, mais se pesquisou já há décadas. E a gente tem hoje um resultado com a cannabis. Você pega uma criança que tem convulsões de repetição, crises convulsivas de repetição, e assim, olha, você vê uma crise convulsiva, você já se assusta. Agora, se imagine uma criança em casa tendo 30 convulsões em um dia, né? O que é para aquela família e para aquela criança isso? E quando você medica essa criança e não tem resultado na diminuição do número de crises. Você usa medicamento super forte e não tem a redução. E quando você usa um extrato de cannabis, por exemplo, e isso já está comprovado cientificamente, começa a reduzir o número de crises convulsivas e a criança passa praticamente a não ter nenhuma crise convulsiva. Então isso já dá uma mudança de qualidade muito grande na vida dessa criança. E a partir disso, outras doenças foram sendo pesquisadas com a utilização da cannabis, do extrato de cannabis. A cannabis ela tem duas substâncias que tem o THC, tem várias substâncias na verdade, né? Mas duas que são as mais pesquisadas, que é o canabidiol, que é o CBD, que não tem efeito psicoativo, e o THC, que tem efeito psicoativo. O barato, vamos dizer assim, da maconha é o THC que dá, tá? O efeito alucinógeno e tal é o THC que dá. E o CBD é um efeito não psicoativo. E com o CBD resolve uma série de problemas de saúde. Hoje, tanto o CBD como o THC é usado para Parkinson, é usado para autismo, é usado para epilepsia, é usado para Alzheimer, é usado para dores crônicas, é usado para vômitos de repetição, quando a pessoa está fazendo quimioterapia, é utilizado até na questão da AIDS para a pessoa que perde muito peso, para poder recuperar o seu peso. Então tem várias patologias que está tendo um resultado super positivo com a questão do uso da cannabis medicinal. E vários países, né, isso não é nenhuma inovação nossa, nós estamos muito atrasados nesse assunto, na verdade, porque nós temos mais hoje de 40 países que têm essa situação regulamentada, países como Estados Unidos, como o Canadá, como Portugal, Espanha, Itália, Suíça, Colômbia, Uruguai, Chile, Peru, enfim, vários países já têm essa questão já regulamentada, já produzindo medicamento e exportando medicamento. E nós que temos, talvez, uma das melhores pesquisas em cannabis, nós temos hoje, em termos de trabalhos apresentados e registrados, nós temos mais ou menos uns 800 trabalhos de pesquisa registrados, 18% são de origem de autores brasileiros. Então, talvez o maior centro de pesquisa seja o Brasil. Nós temos pesquisadores que conhecem muito a fundo e fazem uma luta muito grande para poder fazer todo esse trabalho, né? Então, nós podemos estar muito na frente na questão das pesquisas sobre cannabis, ter avançado bastante, e nós estamos parados nesse sentido. Então, agora a Anvisa
aprovou uma regulamentação, uma RDC, aonde você pode importar o remédio, tá? E vender na farmácia, sob prescrição médica, tá? Mas isso não resolve o problema da cannabis no Brasil, porque vai vir muito caro para cá. Nós temos um remédio sendo vendido, hoje no Brasil já tem um remédio sendo vendido que custa R$ 2.800 para um mês, que é para esclerose múltipla, né? Que é o Mevatil. Então, e você continuar importando, sempre vai ser caro. Aqui no que nós queremos? Nós queremos fazer uma regulação aqui no Brasil que permita que o Brasil plante com segurança, que possa produzir o remédio com qualidade, que possa estimular a pesquisa, porque a gente possa pesquisar aqui no Brasil e possa comercializar aqui no Brasil um produto nacional com qualidade e um preço mais baixo e ser disponibilizado pelo SUS. Esse que é o desenho que nós entendemos mais adequado para esse assunto e que vai beneficiar milhares de pessoas que precisam desse medicamento para melhorar a sua qualidade de vida. E é um projeto de lei de 2015, né? Já tem algum tempo. Como que está a tramitação disso? Então, agora, esse ano, em setembro, o presidente Rodrigo Maia criou essa comissão, do qual o deputado Paulo Teixeira é o presidente, eu sou o relator, uma comissão composta por quase 40 deputados. Nós estamos na 10ª reunião da comissão, fizemos 8 audiências públicas, sempre com pessoas muito bem qualificadas, pessoas de renome nacional e internacional, inclusive com a participação da Organização Mundial da Saúde, já veio para uma reunião nossa, já veio o Ministério da Saúde da Suíça também, como vários pesquisadores nacionais participaram também de várias audiências públicas, médicos, prescritores também participaram dessas audiências públicas, associações, usuários, familiares, farmacêuticos. Então, assim, a gente está com uma discussão bem ampla. O que a gente espera com tudo isso? Chegar no final do mês de março, começo de abril, ter um relatório pronto, um projeto reescrito, tá, para poder submeter à comissão para votação e, se tudo correr bem, aprová-lo na comissão e seguir para o Senado para que se torne uma lei nacional. Só para constar aqui, de 2015 a 2019, pacientes cadastrados em 2015 foram 826, e 2019, segundo, inclusive, da sua assessoria mandou aqui o release, foram 2.726 até o 3º trimestre de cadastros na Anvisa. E autorizações solicitadas de importação de 2015, a gente pulou de 902 em 2015 para 5.321 até o 3º trimestre desse ano. Então, a demanda tem aumentado a cada ano. Rafael, assim, tem hoje mais ou menos 7.000 e poucas pessoas que usam o medicamento importado. Tem 12.000 pessoas aguardando autorização para importar. Mas nós temos um número grande que a gente não consegue quantificar de pessoas que usam o medicamento e estão vinculadas a associações. Tem a Brace, na Paraíba, por exemplo, que tem 2.000 pessoas associadas e que recebem o medicamento. E tem pessoas que têm autorização judicial para plantar em casa e extrair o óleo. Tá? Tem várias pessoas que têm essa autorização judicial para fazer isso. Só que tudo isso você não tem um controle de qualidade adequado do que você está produzindo. Se a quantidade de THC e CBD é o mesmo hoje e é o mesmo na outra planta que você vai tirar, você não tem esse controle. Então, o que nós queremos é fazer uma regulação para ter todo um controle de qualidade e que realmente possa beneficiar as pessoas que precisam desse medicamento. E uma vez regulamentando isso, você acredita que quanto em termos de custo isso reduziria se comparado com a importação? Olha, eu não tenho esse dado. Sim. Esse dado a gente não conhece ele ainda, porque não tem ainda, mas a gente acredita que reduz assim, ó. O produto que chega no Brasil aqui por $150, um produto do Uruguai, não o Mevatil, outro produto que chega no Brasil, o Efectran, lá no Uruguai
custa 1/3 do preço. Tá? Então a gente acredita que produzindo aqui, a gente também reduz significativamente o preço. E à medida que você vai produzindo e outros laboratórios vão entrando no mercado, cada vez vai reduzir mais o preço. Hoje a oferta é muito restrita, é muito restrita. Para você ver, esse medicamento que é fabricado no Uruguai, por exemplo, o óleo vem da Suíça. O óleo vem da Suíça, só que a planta é plantada é bom, né? É plantada na Itália. Entendeu? Na Itália, vai para a Suíça e vai para o Uruguai. Porque o Uruguai, ele planta bastante, exporta bastante, mas ele não tem uma capacidade boa de transformar aquele produto, aquele óleo, em um óleo de qualidade para você fazer remédio. Entendeu? Então, assim, acaba importando de outro local. E nós, no Brasil, nós temos uma alta tecnologia agrícola muito forte, temos laboratórios importantes, a nossa capacidade de pesquisa é muito grande também, então eu tenho certeza que aqui o Brasil vai ser uma referência. O Brasil é um país de 200 milhões de pessoas, né? O Uruguai é de 3 milhões de pessoas, então você imagina a capacidade que nós temos em termos de utilização desse produto, tá? E em termos de capacidade também de produzir aqui e exportar para outros países, né? Então acho que é um assunto muito sério que não pode ser tratado como algumas pessoas tratam ele. Você acredita que, para a gente finalizar, aqui no Brasil a gente vai conseguir fazer todo o processamento, então, sem necessidade de, como acontece no Uruguai, de importar de um país de outro? Eu acredito muito que o Brasil tem plenas condições, se nós fizermos se nós aprovarmos o marco regulatório que nós estamos pensando em aprovar, nós vamos plantar no Brasil, vamos produzir no Brasil, vamos pesquisar no Brasil e exportar e vender no mercado local nosso, para quem precise, e também nós vamos acabar exportando o produto brasileiro. Legal. Um outro tema relevante que tem gerado muita polêmica no atual governo é a questão da educação, e você ajudou a elaborar o orçamento da educação. Eu gostaria que você falasse um pouco aí sobre esse orçamento. O orçamento está sendo executado esse ano, porque eu fui o relator no ano passado para o orçamento deste ano. Perfeito. Né? Era um orçamento que não era o adequado, né? Não era o suficiente, mas eu consegui, junto com o ministro Rosselli, que era o ministro da Educação na época, do governo passado, estabelecer algumas condições que nós conseguimos importar recursos internamente de áreas que o recurso não seria utilizado para colocamos R$1 bilhão a mais no orçamento deste ano, R$1 bilhão a mais para a CAPES, para o Fundeb, para a construção de escolas, creches e para as universidades e para os institutos federais. Foi R$1 bilhão que a gente conseguiu readequar, então a gente deu uma boa melhorada no orçamento. Tanto é que me estranhou até terem feito as restrições e os cortes que fizeram no começo do ano. Só que agora liberaram todo o recurso, porque viram que o recurso estava lá e eles iriam perder aquele recurso. Sim. Porque o recurso era um recurso muito grande que nós conseguimos apropriar a mais no orçamento da educação. Né? E acho que assim, a questão da educação, todo mundo sabe que a educação o Brasil está mal na educação, está muito mal. E as polêmicas que criam ainda em cima da educação só pioram a situação da educação, né? Nós temos o ministro cria muita polêmica nas questões que ele levanta, totalmente desnecessárias para o momento atual, quando se vê a gravidade da situação que nós temos. Nós temos muitos locais onde a educação básica tem muitas dificuldades de avançar, escolas muito precárias, nós temos muitas obras que estão paradas no Brasil por conta da falta de repasse do governo federal para os municípios concluírem suas obras. Eu acho que nós teríamos que parar um pouco de polemizar tanto, né, e termos a capacidade de transformarmos essas situações em situações positivas para que as nossas crianças não fiquem desassistidas com falta de creche, com falta de escola, ou com escolas muito precárias, ou fazendo aquele absurdo que nós vimos domingo, né? A queima de livros por excesso de livros, por falta de planejamento na distribuição de livros didáticos escolares. Então eu acho que
o Brasil só vai conseguir avançar de verdade a hora que tiver uma educação de qualidade e que possa atender a todos. E você não acredita que essa, digamos, retórica do ministro, até do próprio presidente, não gera um descrédito da universidade pública frente à população, a forma como é colocada as questões, como, por exemplo, falar que se planta maconha nas universidades? Então, eu acho que é totalmente desnecessário isso, entendeu? Eu acho que nós temos grandes universidades no Brasil. Veja a nossa Universidade Federal do Paraná, uma universidade pública de alta qualidade, que forma excelentes profissionais, né? As outras universidades, como as próprias universidades particulares, nós temos muitas particulares boas também. Eu acho que é totalmente desnecessário isso que o ministro está fazendo. Ele, na verdade, ele faz uma polêmica, como em outros setores do governo fazem polêmica, para poder fazer o contraditório, para fazer uma reserva, um nicho político do qual ele se apropria, vamos dizer assim, no período eleitoral. Esse governo trabalhou com o orçamento do ano passado na educação, e agora o que esperar para o ano que vem? Qual a expectativa? Porque tem uma grande incerteza sobre o que vai acontecer na educação no ano que vem. Eu tenho assim, uma preocupação que eu faço parte da Comissão Mista de Orçamento, e me preocupou muito que eu assisti no relatório do orçamento do ano que vem, onde não houve e não vi também nenhum tipo de remanejamento que possibilitasse, igual nós fizemos, de ter 1 bilhão a mais para a área de infraestrutura na área da educação. Então, tem uma preocupação, principalmente na redução das bolsas de estudo, no CAPES, no FIES, para que a gente vai ter que trabalhar bastante para que isso não traga prejuízo para os nossos estudantes. Sobre reforma da Previdência, você deu o seu voto contrário, seguindo inclusive a decisão do partido, né, a nível nacional. Gostaria que você comentasse essa decisão e também o fato de alguns deputados não terem seguido aí a decisão do partido. Eu acho que os que não seguiram a orientação do partido na reforma da Previdência é porque são todos eles praticamente, a maioria, deputados de primeiro mandato e que não entenderam todo o processo legislativo que aconteceu. Eu votei contra e votei muito consciente de ter votado contra, porque a reforma da Previdência que foi votada, ela traz sérios prejuízos às pessoas mais pobres. Tá? Porque quando se diz que vai tirar 1 bilhão, vai economizar 1 bilhão com a reforma da Previdência, e você vê que desse 1 bilhão, 700 milhões vai sair, 700 bilhões vão sair das pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Então você vê quem que vai ser prejudicado, vai ser o trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, é o maior prejudicado da reforma da Previdência. As pessoas não percebem isso, mas dificilmente uma pessoa CLT, que ganha até 2 salários mínimos, dificilmente ela vai se aposentar com o salário integral, vai se aposentar com um salário mínimo, porque ela não vai ter como cumprir os 40 anos de contribuição, porque o mercado ele é muito flutuante, a pessoa trabalha 6 meses, é demitida, sai, fica sem emprego, e quando vai contar tudo isso, ela vai ter que trabalhar o dobro. Então não tem como você votar em uma reforma da Previdência onde mantém os privilégios e prejudica as pessoas mais pobres. Então é por isso que eu votei muito consciente com isso. Tinha a questão do abono salarial também embutido, que se acabava praticamente com o abono salarial, que é o PIS/PASEP lá anual. Você acabou com uma série de questões, e sempre quando se ia olhar essas questões todas, voltava para as pessoas mais pobres. Elas sempre eram as pessoas mais prejudicadas na reforma da Previdência e vão ser as mais prejudicadas. Por isso a gente votou de forma muito consciente, muito tranquila. Desde o início a gente se posicionou contrário a essa reforma da Previdência, porque manteve todos os privilégios e só tirou direitos de pessoas mais pobres. Igual aconteceu com a reforma trabalhista, a mesma situação, que prejudicou muito os trabalhadores e não trouxe nenhum avanço, porque todo mundo falou que ia gerar milhões de empregos e milhões de empregos, não gerou nenhum emprego a mais, só prejudicou
quem tem a carteira de trabalho assinada. Isso, se for pegar, tanto na reforma da Previdência como na trabalhista, os beneficiados, na reforma da Previdência, por exemplo, nós deixamos de receber para a Previdência mais de 400 milhões de recursos para a Previdência, de desonerações previdenciárias que foram feitas ao longo do governo da Dilma, depois com o Temer. Foram muitas desonerações que beneficiaram a área empresarial, as grandes empresas, e daí falta o dinheiro na Previdência. Disso vai tirar o dinheiro, vai cobrir o furo com o quê? Com o cara que ganha até 2 salários mínimos, né? Quer dizer, uma contradição total. Então, por isso, acho que a gente votou bem tranquilo, com segurança, contra um voto muito certo. Agora, você falou um ponto relevante, sempre a retórica do governo, o discurso, tanto desse governo como do anterior, era que a reforma trabalhista, a reforma da Previdência ajudaria a diminuir o desemprego e a alavancar a economia. E a gente não está vendo esse impacto, pelo menos da reforma trabalhista, a gente já tem mais de 2 anos, e a gente não viu, digamos, diminuir o desemprego e alavancar a economia. E assim, agora vai vir uma outra, que é a carteira verde e amarela, alguma coisa parecida com isso, né? Que a pessoa que não tem emprego vai receber um emprego, vai ganhar até 1,5 salário mínimo. Então, muita gente no mercado vai contratar essas pessoas, só que é um contrato de 2 anos, tá? Depois de 2 anos, a pessoa vai ficar desempregada de novo, ou vai ter que migrar de modelo, mas o empresário não vai migrar de modelo. Ele vai contratar, vai dispensar aquelas pessoas e vai contratar outras pessoas. E as outras pessoas vão ficar desempregadas. Então, isso não resolve o problema da questão do emprego no Brasil, não é essa a questão. Não é como na questão da Previdência, as pessoas que devem para a Previdência, as grandes empresas que devem, os bancos que devem para a Previdência, é um valor muito grande. Só com o valor das desonerações e com as dívidas, você já praticamente resolveria o problema da Previdência. Então, assim, eu acho que enquanto o Brasil não tiver uma linha de investimento, infraestrutura, habitação, para gerar emprego, essas outras mágicas, elas não resolvem nada. Legal, vamos então para a notícia da semana com o jornalista Pedro Lima. Olá, Pedro Lima. Olá, Rafael, boa noite a você, boa noite ao deputado Luciano Dutti. Vamos ao destaque da semana. A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou na sessão ordinária da última quarta-feira, dia 11, as propostas do Poder Executivo, que tratam de alterações no sistema de previdência do Estado. O projeto de lei de número 855, que promove alterações na lei estadual de número 18.372, fixando a alíquota máxima de contribuição do patrocinador para o plano de benefícios, passou em terceiro turno após receber 50 votos favoráveis e nenhum contrário. Igualmente aprovado em terceira votação, o projeto de lei que trata da adequação da alíquota para o custeio do regime próprio de Previdência Social do Paraná avançou após receber 46 votos favoráveis e apenas um contrário. De acordo com o Executivo, o projeto determina que, para os planos de benefícios em que o Estado seja o patrocinador, a contribuição será igual ao do participante e calculada sobre a parcela de remuneração que exceder o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, no percentual máximo de 7,5%. Ainda segundo o texto, serão admitidos aportes adicionais e contribuições voluntárias, sem contrapartida do patrocinador. O texto avançou com 2 emendas de plenário. Uma delas exclui os militares da Previdência Complementar, por envolver a competência da União. A segunda autoriza o Poder Executivo a criar uma entidade fechada de previdência complementar de natureza pública para gerir os planos de benefícios. Com informações da Assembleia Legislativa do Paraná e imagens de Dália Felberg. Voltamos ao estúdio. Legal, obrigado, Pedro Lima. Estamos aqui com o deputado federal Luciano Dutti e ex-prefeito também de Curitiba. Deputado, falando um pouco agora de um outro tema polêmico, eu vi uma manifestação sua, inclusive vários seguidores, eleitores, cobrou de você aí a questão da prisão após a condenação em segunda instância. Você se manifestou que é favorável. Gostaria que você colocasse a sua posição. Nós temos discutido bastante a nível de partido e a posição nossa é ser favorável à prisão em segunda instância. A gente vê que tem várias situações que acontecem e essa situação, eu acho que é uma situação que hoje há um consenso a nível das pessoas que
dos cidadãos brasileiros favoráveis à prisão em segunda instância, a grande maioria. E o PSB tem, a maioria da bancada do meu partido também é favorável à prisão em segunda instância, a gente deve acompanhar esse tipo de votação. No início do governo, aliás, antes do atual presidente assumir, ele gerou uma grande polêmica em relação àquele programa, em relação ao programa Mais Médicos, com a retirada dos médicos cubanos. E você, como é da área da medicina, eu gostaria que você falasse sobre isso, porque eu entrevistei já alguns prefeitos aqui e tem prefeitos que até hoje não conseguiram repor os médicos que saíram por essa quebra do convênio aí com Cuba. Olha, o programa Mais Médicos, ele resolveu uma série de situações, principalmente em locais de difícil alocação de médicos, né? E em outras cidades, até cidades maiores, acabaram usando o programa Mais Médicos. O que existiu, na verdade, no programa Mais Médicos, e foi um erro, na minha opinião, é o Brasil não ter feito, junto com o Mais Médicos, o Revalida. Ter estabelecido as regras do Revalida para que desse um prazo para a pessoa poder revalidar o seu diploma. Então, pessoas que foram formadas fora do país, brasileiros ou não brasileiros que vieram para o Brasil, né, eles deveriam ter um prazo para fazer o Revalida e daí entrar no mercado normal com o seu CRM e tudo mais. E o Mais Médicos não exigiu o Revalida e o Brasil também acabou não fazendo o Revalida. Desde 2017 não tem Revalida no Brasil e não tem uma organização para dizer assim, o Revalida é a cada período de 6 meses e tal. Agora veio um programa novo, que é o programa Médicos pelo Brasil, que já tratou da questão do Revalida, que vai possibilitar. A gente também aprovou que os médicos cubanos que estão no Brasil, são aproximadamente 2.000, vão ter um prazo de 2 anos para fazer o Revalida. E a gente acha, né, é difícil dizer, mas a gente acha que com isso, com o Revalida acontecendo a cada 6 meses, com as universidades privadas com nota 4 e 5, que foi uma grande briga, a gente era contra que as universidades privadas fizessem o Revalida, mas com as notas 4 e 5 podendo fazer, talvez a gente consiga ter novos médicos para poderem fazer parte do programa Médicos pelo Brasil. Então essa é a possibilidade que existe hoje de estar sendo incorporado novamente médicos em locais de mais difícil lotação. Um outro assunto, você que é um deputado que sempre está mandando emendas para os municípios, até muitos falam deputado municipalista, qual a sua posição em relação a esse projeto do governo, em relação à extinção de municípios, que teria um grande impacto aqui no Paraná? A gente teria, acho que, mais de 100 municípios extintos. Eu sou contra, eu acho um absurdo isso. Acho que até o senador foi o Visto, que é um dos propositores dessa ideia. Veja bem, esses municípios estão todos consolidados já existem, já tem a sua vida, a sua base territorial, a sua população, já tem toda uma estrutura que foi montada. Hoje você não tem como você imaginar que você possa fazer com que esses municípios se tornem distritos de outro município um pouquinho maior do que ele. Entendeu? Então, acho que o que você tem que estabelecer é regras novas para a criação de novos municípios. Agora, os municípios que já estão consolidados, eu sou totalmente contra você reverter essa situação. É só quem conhece município pequeno, eu conheço bastante, porque eu tenho base eleitoral, principalmente na região noroeste do estado, eu tenho municípios que se consolidaram. Tem o município Cafezal do Sul, por exemplo, que é um município que o prefeito Juninho é um grande amigo nosso, um professor que é prefeito da cidade. Agora já construíram escola, tem creche, tem unidades de saúde, tem a sua base ali, uma cidade muito bem organizada, e daí essa cidade vai passar a ser distrito de um outro município com menos condições e menos desenvolvido do que o próprio município está conseguindo. Então, você não tem muita lógica nisso, né? Então, eu acredito que, do jeito que está, hoje deveria manter os municípios e criar regras, sim, daí para você criar novos municípios. E tem muitos municípios que são distantes, né, de centros maiores. Então, o que a gente vê é que se extinguir esses municípios, ele vai perder toda aquela infraestrutura para atendimento nas necessidades básicas.
E o município, daí que vai virar o município, esse que vai virar um distrito, esse que vai virar um município. Uhum. Então você pensa bem, aqui já está tudo montado e organizado, vira um distrito. Quem for prefeito, será que não vai acabar investindo mais na sede e vai deixar esse distrito voltar para trás, a ser o que era antigamente? Entendeu? Então, assim, acho que não tem sentido, tem tanta coisa para fazer no Brasil, que acho que não precisa mais inventar mais nada, entendeu? É cuidar do que a gente tem e tentar avançar, que é o mais importante. Falar então sobre Curitiba, você teve uma reunião no PSB Nacional, o presidente Carlos Siqueira declarou que o PSB quer lançar vários candidatos a prefeito no país todo, principalmente nos grandes centros, como Curitiba, e indicou o seu nome. Você está disposto mesmo, então, a encarar e tentar ser prefeito mais uma vez de Curitiba? Olha, primeiro fiquei muito honrado que o PSB tenha colocado meu nome como o nome da cidade aqui de Curitiba para poder disputar as próximas eleições. Eu acho que é muito importante para todo partido político poder disputar eleições. Time tem que jogar, tem que disputar campeonato. E o PSB vai disputar eleições em várias capitais nacionais, em grandes cidades. É um dos grandes partidos do Brasil, não tem como ficar fora de uma disputa, como é o caso de Curitiba, e tendo a experiência que a gente tem, já tendo sido prefeito da cidade, de poder estar fazendo parte desse processo de discussão de Curitiba. Então, meu nome deve ser um nome que vai ser confirmado na convenção lá no final do mês de julho, começo de agosto, para disputar as eleições, porque é uma eleição, também uma eleição diferente, onde os partidos políticos não vai haver coligação nas chapas proporcionais, e é muito importante o partido ter candidato a prefeito. E a questão da sua relação com o atual prefeito, que você acabou apoiando ele na última eleição, até abriu mão da sua candidatura, como que está essa conversa? Não tem possibilidade de ter alguma eventual aliança? Olha, por enquanto, veja bem assim, nós fizemos uma aliança na eleição anterior, uma aliança bem pensada politicamente, que possibilitou inclusive a vitória do atual prefeito. Só que a questão da política, agora nós temos uma outra eleição. Temos uma outra eleição de uma outra circunstância. Então a tendência real é de que a gente dispute a eleição em Curitiba. Dificilmente o PSB vai abrir mão da condição de disputar uma eleição de uma capital como a nossa. Gostaria que você comentasse, então, algumas questões aqui do município. Primeiro, falar aqui das suas emendas que você trouxe para Curitiba, que foi em torno de 460 milhões para obras em Curitiba, sendo 300 milhões para a adequação do contorno sul e 160 milhões para obras do metrô. Falando do metrô, quando será que vai sair metrô em Curitiba? Já era para ter saído o metrô em Curitiba, já era para estar praticamente sendo concluído o metrô em Curitiba. Se não houvesse, em 2012, uma condição eleitoral onde o governo do PT apoiou um outro candidato a prefeito, inclusive coligando, e não dando duas autorizações para que a nossa administração fizesse a licitação do metrô ali no mês de maio de 2012. Porque nós estávamos com o projeto pronto, com audiências públicas já realizadas e já havíamos conseguido os recursos para fazer o metrô. Poucas pessoas lembram disso. E daí não deram essas liberações, eu perdi a reeleição. Quem me sucedeu quis fazer um novo projeto, quis discutir um novo trajeto, depois um novo projeto, fez uma PPI, chamou uma empresa privada para refazer o projeto, e foi discutir metodologia construtiva, e foi, perdeu o dinheiro e não fez o metrô. Essa que é a verdade, o resumo da história. Porque se tivesse deixado a gente fazer em 2012, a obra já teria concluído, porque era uma concessão, uma PPP de 35 anos, com 4 de construção e 31 de operação. Então, a obra estaria pronta. E discutir metodologia construtiva é uma grande bobagem quando você está fazendo um projeto que tem prazo estabelecido de construção.
discutir se é cut and cover, NATM ou tatuzão, isso é uma coisa assim, que a empresa que vai fazer vai ter que achar o método mais rápido dela concluir para poder operar a obra, para poder operar a concessão. Então, assim, eu acredito muito no metrô, eu acho que ainda, a gente tem que continuar lutando pelo metrô, porque não dá para pensar Curitiba daqui 30, 40, 50 anos, sem você ter esse novo modal de transporte, sem pensar em VLT e sem pensar em metrô ou outras tecnologias. Na verdade, as últimas evoluções no transporte coletivo de Curitiba foi na minha gestão, quando eu coloquei o Ligeirão, o ônibus o azulão lá, que faz aquele trajeto mais rápido de deslocamento entre regiões da cidade. Coloquei o ônibus híbrido elétrico, que ninguém mais avançou depois daquilo. Ficaram fazendo o teste com um ônibus elétrico andando pela cidade. Isso não resolve nada. A questão de transporte coletivo é coisa de volume. E eu, quando fui prefeito, coloquei 1.200 ônibus novos em circulação na nossa cidade. Nos últimos 8 anos, não chegaram a 300 ônibus novos. Eu, em menos de 2 anos, coloquei 1.200 ônibus novos. Então, a gente deu um grande salto no período em que a gente administrou a cidade. Né? E acho que nós temos que voltar a discutir essas situações. A integração com a região metropolitana, ela é fundamental que aconteça e avance também com outros modais de transporte. É importante falar que esse recurso é uma aprovação parcial, porque o valor original é 2 bilhões. Então, no caso, o município tem um prazo para iniciar a execução dessa obra, licitar. Deixa eu te falar assim, esse recurso, para a gente também não incorrer em erro, sim, esse recurso foram recursos que foram colocados no PPA, tá? No Plano Plurianual. E esse recurso que foi colocado tanto para o metrô como para o contorno, não é um recurso que está com a prefeitura, tá? A prefeitura não tem esse recurso. Sim. Esse recurso não foi destinado ainda para os cofres da prefeitura de Curitiba. Na verdade, é um recurso que está no PPA e cabe agora. Então, se abriu uma possibilidade no orçamento da União para ter isso. Agora, cabe agora ao governo municipal, ao governo estadual, fazendo articulação política para conseguir liberar esse recurso. Agora, nós demos as condições, porque se a gente não coloca no PPA, essa condição não existiria. Agora existe a condição, e daí cabe fazer articulação política, tem que sair aqui de Curitiba, ir lá para Brasília, ir lá nos ministérios, conversar com o governo federal, para poder conseguir liberar esses recursos. O recurso do metrô, lógico que é insignificante perto do valor de um metrô, mas você abriu uma rubrica orçamentária que permite você agregar novos recursos ali dentro. Se você não tivesse que fazer isso, não teria nada para agregar ali de recursos. Agora, você tem como ir atrás, agregar, buscar parceiros para você fazer o metrô. Curitiba não vai conseguir dar conta de fazer o metrô sozinha. Curitiba tem que buscar parceiros na iniciativa privada, parceiros no governo estadual, no governo federal, fazer uma grande parceria que eu tenho certeza, em um país que precisa de investimento, precisa de infraestrutura, precisa gerar emprego, essa é uma das formas de você estar gerando emprego, melhorando a infraestrutura do país. Contorno Sul, adequação, é a mesma situação, tem que fazer articulação? Tem que fazer articulação. Veja bem, quando eu era prefeito, já tinha uma grande articulação com o DENIT, inclusive o projeto foi construído, foi feito nessa época, o projeto executivo, foi licitado nessa época. Né? Depois disso, o DENIT várias vezes tentou licitar, porque é uma obra do governo federal, que é o contorno, aquele contorno é obra do governo federal. Então, como está ali, já tem recurso alocado no DENIT, o DENIT tem projeto pronto, agora tem que fazer uma articulação para você liberar o recurso, colocar para o DENIT transformar aquilo ali em prioridade de obra, e o DENIT transformando aquilo ali em prioridade, vai executar a obra. E para transformar em prioridade, volto a dizer, tem que ir lá, conversar no Ministério da Integração, conversar com o DENIT para que esse recurso realmente seja priorizado para Curitiba. Temas que geraram muita polêmica na atual gestão municipal foi a questão da terceirização dos serviços de saúde e educação. Eu gostaria de saber sua posição sobre isso. Eu sou contra. Eu sou contra porque, principalmente na saúde, quando fui prefeito, nós fizemos o Hospital do Idoso e criamos uma fundação estatal para gerenciar os serviços de saúde de maior complexidade.
né, como era o caso do hospital, e possibilitava também você fazer isso com as unidades 24 horas. Então, acho que esse modelo que nós criamos é o modelo ideal. Eu acho que Curitiba não tem que copiar experiências na área da saúde de municípios menores que têm dificuldade de contratar médico, né? Curitiba tem a sua própria expertise, tem a sua própria experiência. Nós sempre fomos modelo para o Brasil na área da saúde. Sempre o governo federal e os outros vieram copiar o nosso sistema de saúde, e acho que nós temos que voltar a ser modelo e referência para o Brasil na área da saúde e não copiando modelos de terceiros, que para mim aqui em Curitiba é totalmente desnecessário você fazer um tipo de terceirização na saúde, como também eu acho na educação infantil. Nós, quando eu fui prefeito, a gente criou quase 10 mil vagas em creches. Deixei, é só pesquisar nos diários oficiais da União, tá? De 2012, deixei acertado com o governo federal a liberação de recursos para a contratação e a construção de praticamente 30 creches na cidade, que uma parte foi executada no governo que me sucedeu, mas que nós deixamos tudo pronto. Eu acho que o investimento em educação, você não pode pensar em educação como despesa de governo. Nós temos que economizar na educação, nós temos que investir na educação e avançar bastante para que possa ter realmente a cidade continuar sendo uma cidade de qualidade. Em relação à questão da eleição, a gente falou que mudou a regra, tem que ser chapa pura agora, não tem mais aquela coligação proporcional. Como que está o PSB em termos dessa formação de chapa de vereadores? Olha, nós temos 3 vereadores hoje, o Maurinácio, Dona Lourdes e o Colpani, são 3 vereadores do partido. Temos uma boa chapa que já vem sendo construída já ao longo dos anos. E assim, é um momento assim, difícil você montar chapa mesmo, não é fácil não, porque são todos os partidos tentando montar chapa. Né? Hoje nós temos 33 partidos no Brasil, né? E muitos desses vão disputar a eleição em Curitiba. Então nós estamos montando, a gente está montando, conversando, e a própria questão da candidatura própria estimula que as pessoas se filiem no partido para disputar a eleição com mais segurança, com mais organização e mais condições de poder vencer as eleições. Você acredita que essa mudança eleitoral vai fazer com que tenham mais candidatos na majoritária? Eu acredito que sim, pelo que a gente tem visto e ouvido das pessoas que têm se colocado como candidatos, eu acredito que hoje a gente possa chegar a ter aproximadamente uns 10 candidatos a prefeito em Curitiba. E fazendo agora uma análise do governo estadual, como que você avalia aí o governo do Ratinho Júnior? Acho que o governador Ratinho Júnior ele tem feito um governo consistente no sentido de entender bem a realidade do nosso estado, tem feito um bom diálogo com os diversos setores produtivos do país e fora do país, tem gerado, é o estado que mais gera emprego hoje, de carteira assinada no Brasil, é o estado do Paraná. Os investimentos que estão vindo para o estado são investimentos consistentes também. Eu acredito que nós temos condições e está fazendo um governo sem querer aparecer muito, né? É um governo assim, ele está levando. Eu tenho gostado bastante do governo do Ratinho Júnior pelo sentido de que ele tem feito uma coisa séria, quieto, vamos dizer assim, mas trazido várias vantagens para o nosso estado. E a tendência é que a gente possa avançar mais ainda. Outro tema, para não deixar de tocar, a questão, nós falamos bastante do metrô, mas a gente esqueceu de falar da questão do transporte público, os valores das tarifas. Sempre se tem uma crítica muito grande em relação ao valor da tarifa. Vários vereadores de Curitiba já vieram aqui, criticaram muito essa questão da tarifa. Qual que é a sua opinião sobre o assunto? É possível se reduzir essa tarifa? Tem que se refazer o contrato? Qual o caminho que se deve traçar? Eu acho que a tarifa, na verdade, você tem que mudar o modelo de financiamento do transporte público. Porque com o modelo atual, esse modelo atual da tarifa por passageiro e tudo mais, é um modelo que está aí. É um modelo que no Brasil inteiro ele funciona desse jeito, né? E é uma tarifa que é alta, realmente é alta.
mas ela é uma tarifa que é a tarifa que, pelo modelo atual, você não tem como reduzir ela, né? Porque ela é feita em cima de várias planilhas, várias contas, então é difícil você encontrar, tem que ir ajustando ela, tal, mas dizer que não vai ter aumento, tal, é difícil se não tiver subsídio. Se não houver subsídio, é muito difícil dizer que você consiga diminuir a tarifa do transporte coletivo. Mas eu acho que nós temos que buscar, na verdade, estudar outros modelos de financiamento do sistema de transporte público. Acho que esse é o grande desafio que nós temos pela frente. Nós, que eu digo, não é Curitiba só, é o Brasil inteiro. Tem que encontrar uma outra forma, existem várias discussões acontecendo, né, que eu acho que pode levar a algum outro modelo que possa realmente facilitar, como veio lá atrás, quando veio o Vale Transporte, quando vieram essas outras questões, nós temos que buscar alguma situação que possibilite realmente a gente diminuir o valor da tarifa para o cidadão que não usa o Vale Transporte, na verdade, né, que já é daí subsidiado pelas empresas. Porque especificamente para Curitiba, a gente verifica que ano a ano vai caindo o número de usuários no transporte, inclusive até se está fazendo preços diferenciados dependendo do dia, do horário, e também com essas novas modalidades de transporte, muitas pessoas acabam usando aplicativo ou usando outro meio de transporte. Né? Em 3, Rafael, se você usa aplicativo 3 pessoas, você vai pagar provavelmente, conforme o deslocamento, mais barato do que se você pegasse um transporte público, um transporte coletivo, né? Então, eu acho que isso que eu digo, você vai ter que estudar isso de uma forma diferente para poder resolver essa situação. Senão, cada vez vai diminuir mais. E vai encarecer mais daí, né? Sim. Quanto menos passageiro, mais cara a tarifa. Claro. Deputado, eu agradeço a entrevista, sucesso no seu mandato e nas eleições do ano que vem. E deixo aí esses 2 minutos finais para você fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer bastante, Rafael, a oportunidade de estar aqui, né, participando do teu programa. Eu acho que é um programa muito importante, porque a gente consegue colocar as ideias da gente. Acho que nós temos vários desafios pela frente para o ano que vem. Uma questão é a questão nacional, o país poder sair da estagnação que nós vivemos hoje, principalmente na geração de emprego, podendo amenizar bastante a situação grave de várias famílias. A luta contra as desigualdades sociais, ela é fundamental que a gente trabalhe bastante em cima desse tema, que é um tema para mim fundamental, tanto como candidato, como deputado federal, para a gente poder tratar bem desse assunto. E também, lá em Brasília, tentar fazer com que a gente chegue na metade do ano com uma lei aprovada na questão do uso medicinal da cannabis e continuar trabalhando bastante, atendendo bem os municípios que a gente atende, fazendo o trabalho aqui em Curitiba que a gente faz, lutando sempre por bandeiras que eu considero fundamentais para mim, para a minha carreira, que é a área da saúde, a área da educação, a defesa da mulher, do idoso, são bandeiras que a gente considera como bandeiras importantes para a sociedade e poder fazer um bom mandato como deputado federal e continuar trabalhando as outras questões políticas aqui na nossa cidade e no nosso estado. Legal, eu agradeço e agradeço a você que nos acompanhou até agora e nos encontramos na semana que vem no mesmo horário. Um grande abraço. Programa 190 com Roberto Acioli. Diariamente aqui na Central TV e TV Transamérica, a partir das 5:30 da tarde. Não perca! Pisou na bola, virou notícia. Virou notícia, vem parar aqui na tela do 190.
9090. O verdadeiro jornalismo policial. Existem 3 maneiras de ter acesso à saúde: sistema público, plano de saúde e particular. Você já imaginou um sistema de saúde sem mensalidade? Acesso Saúde. No Acesso Saúde você encontra atendimento médico e exames de várias especialidades. E você só paga quando usa. Conheça o Acesso Saúde. Ligue 3025 3500. Diretor técnico médico Dr. Carlos Eurico Greca de Macedo, CRM Paraná 12095. Igor Soluções para a Alimentação. Desde 1987 oferecendo tudo o que você precisa para